Olá, irmãos e irmãs, queridos, Redê do coração. Graça e paz sobre a sua vida. Graça que liberta é o título-tema da série de estudos que estamos desenvolvendo a partir da carta que Paulo escreveu para as igrejas da Galácia, região central da atual Turquia. Quando nos conectamos pela fé com a graça que há em Cristo, experimentamos uma profunda e maravilhosa liberdade espiritual. Nada mais necessário para a conjuntura que vivemos, que é de múltiplas formas asfixiante e angustiante, de modo que ansiamos muito por libertação pela ação graciosa da parte de Deus. Paulo escreve essa magnífica carta, relembrando as boas notícias do Evangelho de Jesus, para alertar os seguidores de Jesus de um grave perigo, já que algumas pessoas estavam ensinando que a bênção, que o favor, que a aceitação divina estava condicionada e dependia do cumprimento, da observância de ritos e regulamentos da lei de Moisés. Essa gente anunciava um outro evangelho, falso, pesado, do esforço próprio, que ao invés de libertar, aprisiona, asfixia espiritualmente aqueles que o adotam. O falso ensino queria impor sobre os cristãos que não são judeus, os chamados gentios, as normas e as regras da antiga aliança, que havia sido pactuada com os israelitas. Veja como Paulo adverte do perigo àqueles cristãos, crentes em Jesus, que estavam sendo perturbados por um falso evangelho. Paulo pergunta sobre quem os havia enfeitiçado. Não havia sido diante dos seus olhos Jesus Cristo exposto como crucificado? Sim, estavam como que enfeitiçados, hipnotizados, iludidos, entorpecidos, haviam perdido o juízo, ou como se diz, estavam sem noção em relação aos efeitos e o alcance da obra de Jesus Cristo. Essa linguagem forte é para acordar, chamar a atenção para um grave perigo espiritual. Os crentes que foram encantados por falsos ensinos e agora estavam se afastando da graça que há em Cristo, deixando-se enredar por ideias religiosas contrárias ao Evangelho, ideologias sedutoras, moralismo baseado em fantasias religiosas, em filosofias vazias e em desconhecimento bíblico. Ensinos falsos muitas vezes vêm embalados em linguagem religiosa ou espiritual. Têm aparência de sabedoria, mas inoculam veneno, induzem ao erro, disseminam o que é falso sob o manto da piedade. Como no conto folclórico medieval, registrado posteriormente pelos irmãos Grimm, o flautista de Hamelin, onde o flautista, com a sua música, encanta as crianças e as leva atrás de si como prisioneiras, aprisionando-as por fim numa caverna. Ou como na mitologia grega, quando marinheiros experientes são atraídos e seduzidos pelo canto das sereias. Segundo Homero, na Odisseia, as sereias possuíam cantos lindíssimos, mas fatais. Quando um marinheiro permitia que o canto da sereia entrasse nos seus ouvidos e na sua mente, acabava hipnotizado e se lançava no mar em direção ao canto, mas acabava morrendo afogado. Em ambos os casos, um feitiço, um encanto que levava à ruína. Era exatamente isso que estava acontecendo com os irmãos das igrejas da Galácia.
estavam ouvindo um falso evangelho e abraçando ideias nocivas, colocando-se debaixo do jugo da escravidão espiritual. E pior, negando o valor da obra redentora, do resgate que Cristo realizou em nosso favor, para nos proteger de ser enfeitiçados por ensinos e ideologias que nos afastam do Evangelho, ou para nos libertar, para libertar os que foram enfeitiçados por falsos evangelhos e ideologias. Precisamos sempre voltar e considerar com atenção o Evangelho para compreender bem as bases do relacionamento com Deus. A primeira base, o princípio da fé. O princípio da fé se contrapõe a um ensino que propõe a necessidade de realização de determinadas obras para completar a aceitação diante de Deus. Segundo os mestres judaizantes, para ser aceito e abençoado por Deus, seria necessário fazer como Abraão, circuncidar-se, pois Deus havia escolhido a Abraão e ordenado a sua circuncisão, bem como dos seus descendentes, como condição para a participação nas promessas. Os falsos mestres diziam que a fé não era suficiente para que alguém fosse aceito e abençoado por Deus. Antes seria necessário submeter-se a rituais e obras para ser aceito por Deus. Paulo contesta e refuta tal compreensão equivocada acerca de Abraão e chama os irmãos e as irmãs a recordar a história bíblica de Abraão conforme registrada em Gênesis. E destaca que Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Antes de ser registrado que Abraão foi aceito por Deus exclusivamente pela fé, Abraão havia recebido a ordem para deixar a terra onde vivia e a sua parentela. Junto recebeu de Deus, graciosamente, promessas maravilhosas, incluindo a promessa de uma descendência. Ele atendeu o convite de Deus e peregrinou na região de Canaã. Alguns anos depois, Deus falou novamente com Abraão. E Abraão expressou a Deus a sua frustração, o peso no seu coração, por ainda não ter um descendente, um herdeiro, um filho seu. Então Deus fez a Abraão a promessa específica de que ele geraria um filho e que este seria o seu herdeiro. E aí acontece aquela cena bem conhecida do convite que Deus fez a Abraão para sair da sua tenda, olhar para o céu e contar as estrelas. Assim, incontáveis como são as estrelas, seria a descendência de Abraão. É nesse contexto da promessa divina, da fala de Deus, que é dito que Abraão creu no Senhor, confiou em Deus, na sua palavra, e isso lhe foi acreditado como justiça. Não foram as obras de Abraão, nem a circuncisão, nem qualquer outra prática religiosa, nem qualquer obra, nem nenhuma cerimônia, nem o cumprimento de nenhuma exigência legal que fez com que Abraão fosse aceito por Deus e recebesse a promessa e a bênção divina. Foi apenas a fé. Enquanto outros evangelhos afirmam essa necessidade de obras, de desempenho, de cumprimento de exigências, Paulo enfatizava que a base do nosso relacionamento com Deus é a fé, é a confiança na sua palavra, nas suas promessas, na provisão que Deus faz no Evangelho, na pessoa de Jesus. Assim, os descendentes espirituais de Abraão não são os que praticam as obras religiosas ou a circuncisão, mas os que, como Abraão,
confiam em Deus e creem nas suas promessas. E estes que confiam em Deus, em Jesus, assim como Abraão creu em Deus, é que são da fé, é que são abençoados junto com Abraão, homem de fé, pessoa de fé. A fé, como no caso de Abraão, envolve uma percepção da própria limitação, da incapacidade pessoal de produzir algo por si mesmo. Fé é a dependência, é o reconhecimento da dependência total de Deus. A fé, por ser a experiência da própria insuficiência, se contrapõe ao esforço próprio. A fé é contrária à realização de obras para se obter a salvação. O foco da fé não é em si mesmo, mas no objeto da fé, que é Cristo. Não é olhar para si ou ter fé na fé, é confiar em Cristo, na sua pessoa, na sua palavra, na provisão que a sua morte e ressurreição proporcionam para que experimentemos aceitação e bênção da parte de Deus. A segunda base do nosso relacionamento com Deus é o princípio da graça. O princípio da graça ou do favor divino se contrapõe à ênfase na observância da lei para obter mérito diante de Deus. A proposta de salvação pelo cumprimento da lei é o contrário da salvação pela graça, pois a salvação pelas obras significa tentar comprar por si mesmo a salvação e não recebê-la como um presente dado por Deus. Aqueles que ensinam o outro evangelho, o falso evangelho, acentuam o desempenho, o mérito, a prática constante da lei a fim de obter a aprovação divina. A lei de Moisés tem 613 normas, mais 2.400 regulamentações complementares. E é necessário praticar todas as coisas escritas na lei para ser abençoado e aceito por Deus. Segundo a lei, é preciso amar a Deus e ao próximo perfeitamente para ser aceito, o que é, obviamente, impossível. Porém, se todos os preceitos da lei não forem observados, há uma condenação, ou na linguagem da lei, uma maldição para aqueles que não a cumprem integralmente. Paulo cita a própria lei: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. A conclusão de Paulo é que é evidente que diante de Deus ninguém é justificado, é aceito pela lei. Ou seja, o problema não está com a lei em si, já que a lei é justa, é santa, é boa, foi dada por Deus. Mas o problema está na incapacidade humana de cumprir todas as exigências da lei e atingir o elevado padrão de excelência estabelecido pela lei para ser aceito por Deus. Os pregadores do esforço próprio, da prática da lei, do mérito, estavam exigindo um padrão impossível de ser observado. E todo aquele que adota a lógica de cumprir toda a lei para ser aceito se afasta da graça que foi oferecida em Jesus. Vocês que procuram ser justificados pela lei separam-se de Cristo, caíram da graça. Se não é possível cumprir por esforço próprio todas as normas e regras da lei, e o não cumprimento da lei resulta em condenação, como é possível ser aceito e abençoado por Deus? Aqui está a graça do Evangelho, a boa notícia. Cristo nos redimiu da maldição, da condenação da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Ou seja, Jesus, por um lado, tomou sobre si o juízo e a condenação de todos os que não cumpriram a lei. Ele nos amou e se entregou a si mesmo na cruz para nos resgatar de qualquer maldição.
a pena por deixar de cumprir ou transgredir a lei foi executada em Jesus, em nosso lugar, Jesus sendo nosso substituto. Por outro lado, ele nos redimiu e possibilitou que, por meio da fé, da confiança nele, pudéssemos ser aceitos e receber todas as bênçãos da graça de Deus. Paulo escreveu assim: para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Ao confiar em Jesus, somos libertos de toda lógica de autojustificação, de justiça própria, da necessidade de tentar comprar nossa aceitação diante de Deus por meio de obras, de seguimento de leis, ou de pagar com as nossas realizações pelas bênçãos de Deus. Pela fé em Jesus, nos tornamos participantes da graça, do favor gratuito, das promessas e das bênçãos que foram feitas a Abraão. A nossa relação com Deus nunca se dá a partir do nosso desempenho no cumprimento da lei. Não parte de nós e não temos a capacidade de obter mérito e aprovação diante do Senhor para sermos aceitos por Ele. Dependemos da iniciativa graciosa de Deus, que nos enviou Jesus, seu Filho, como nosso Salvador. Dependemos da graça e da oferta que Jesus fez de tomar sobre si o nosso pecado, a nossa culpa e a nossa condenação. Ele leva sobre si a nossa dívida e graciosamente transfere para nós a sua justiça, de modo que toda a nossa relação com Deus é pela graça, é pelo favor, é na base da graça de Deus. Jesus contou uma história de 2 homens que foram ao templo orar. Um era religioso fervoroso e o outro um cobrador de impostos, rejeitado pelos judeus. O primeiro orava assim, agradecendo a Deus por não ser como as demais pessoas, ladrões, corruptos, adúlteros. Na sua oração, ele se comparava aos outros, julgava-se superior, melhor que os demais. Também colocava diante de Deus, apresentava a Deus as obras que havia realizado, o jejum, os dízimos, etc. Apresentava tudo isso diante de Deus, confiando assim na sua própria justiça. O outro homem, o cobrador de impostos, não ousava nem olhar para o céu. Batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus concluiu a sua ilustração afirmando que o cobrador de impostos foi para casa justificado, aceito diante de Deus, enquanto o religioso, cheio de justiça própria e desprezo pelos pecadores, aquele que confiava nas suas próprias obras, foi reprovado por Deus. Deus graciosamente veio buscar, por meio de Jesus, não pessoas que se consideram justas, cheias de mérito, mas pessoas que reconhecem sua pobreza espiritual e confiam na graça que há em Jesus. Que sejamos encontrados assim, como gente humilde, que percebe a sua condição de pobreza diante do Deus Santo e que confia, que deposita sua fé na pessoa e na obra redentora de Jesus. Que o Senhor te abençoe e guarde a você e aos seus queridos, tanto da peste que nos assola, que assola o nosso país, como dos falsos evangelhos e ideologias mentirosas que querem roubar do nosso coração a graça que nos foi dada em Cristo. Até o nosso próximo encontro e tenha uma excelente e abençoada semana.